Olá, boa tarde para você. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do Fala Codó a engenheira ambiental Márcia Nayane Rocha Santana. Ela é especialista em consultoria e vai conversar com a gente, logicamente, sobre meio ambiente. Márcia, boa tarde, seja muito bem-vinda a Codó e aqui, claro, ao programa Fala Codó. Eu que agradeço a oportunidade, até mesmo de estar retornando à minha cidade natal, porque eu sou codoense, né? Eu nasci nessa cidade, embora eu hoje more em outro estado, mas a minha raiz, ela está aqui, né? Você trabalha justamente com essa questão de elaboração de projeto e execução também. Eu queria que você dissecasse um pouco para a gente sobre esses projetos que fazem tanta diferença para o meio ambiente. Bom, hoje nós atuamos na área de consultoria, na parte de engenharia ambiental. Mas o foco principal da nossa empresa é soluções na área de gestão de resíduos. Então, hoje nós temos um instituto que atua diretamente com ações voltadas para a eliminação de lixões. Um dos motivos pelo qual eu vim visitar a cidade de Codó neste momento foi justamente para estar conhecendo o lixão, estar vendo a realidade dos catadores que atuam diariamente com o trabalho da segregação de material aqui na cidade. E, inclusive, você já esteve, né? Hoje de manhã você esteve lá no lixão aqui de Codó. Qual foi a sua impressão em relação ao que você encontrou por lá? A cidade de Codó, ela revela mais um dos aspectos de várias outras cidades a nível nacional. Então, hoje nós temos uma grande quantidade de lixões espalhados em todo o Brasil. E a cidade de Codó, ela se enquadra dentro desse perfil. O cenário é um cenário degradado, é um cenário que sensibiliza a gente, porque a gente tem pessoas que estão trabalhando gerações e gerações naquele local sem nenhum tipo de condição, não só de proteção particular, de proteção física, mas também de proteção ambiental. Márcia, o que pode ser feito em relação a esses coletores que tem, esse pessoal que faz a coleta do lixo? Bom, num cenário como esse de eliminação de lixão, o primeiro aspecto que o poder público deve avaliar quais são as condições que ele deve enquadrar aquelas pessoas que trabalham ali. Você não pode pensar num fechamento de um lixão sem levar em consideração a mão de obra das pessoas que estão trabalhando naquele local durante anos. Codó, assim como várias outras cidades, a gente tem quartas gerações dentro de uma área de lixão. Então, em hipótese alguma, você pode pensar em fechar um lixão sem avaliar o que vai fazer com aquelas pessoas que sobrevivem daquela segregação de material. O próximo ponto, se o modelo de gestão que está sendo feito hoje conclui e leva aquele cenário, o que vai ser feito para que a gente não tenha um cenário replicado em um outro momento, em um outro espaço? Então, a gestão ela precisa se atentar a esses aspectos. Primeiro, o social, que são das pessoas que estão ali trabalhando, gerando renda para o município, porque na medida que o catador separa material, ele não só está fazendo um benefício ambiental, mas como ele também está fazendo um benefício econômico, porque aquilo que ele tira dali, ele vende, alimenta o mercado de produção, porque hoje a gente tem no mercado diversos produtos que são produzidos com o material retirado por catador de lixão. Inclusive, eu estive visitando fábricas que todo o material onde é produzida as suas embalagens vem da mão de obra de catador. Então, não se pode pensar em um fechamento de lixão sem priorizar aquelas pessoas que ali estão. É o primeiro ponto. Segundo ponto, qual local nós vamos fazer a destinação correta dos resíduos? Qual é a forma que nós vamos fazer a destinação correta dos resíduos? Qual a área que nós vamos fazer a destinação correta dos resíduos? A área onde eu vou implantar o meu novo tratamento, a disposição dos resíduos, é uma área de expansão urbana? Porque se for uma área de expansão urbana já vai ter um problema. Como é que você vai implantar um aterro, uma central de tratamento de resíduos dentro de uma área de expansão urbana, dentro de uma área que pode virar um polo industrial, dentro de uma área que vai virar um polo de economia, ou uma residência, ou um hospital, ou uma escola? Então, assim, tem que se avaliar as condições no qual a gestão de resíduo vai se adaptar para que você não mude um problema do outro e acabe gerando um transtorno ainda maior. Essa questão que você fala de transferir um local para o outro e manter aquele mesmo problema, só trocar de local. Aqui em Codó, por exemplo, a água, né, que é consumida pelos codoenses, ela é captada do lençol freático.
Isso tem que ser estudado também, obviamente, na hora que você vai transferir um lixão de local, vendo que a gente já tem esse grande impacto que é formado pelo que já tem ali, né, aqui em Codó. É importante a gente entender a questão primeiro também de conceito, né? O que é um lixão e o que é um aterro sanitário? Lixão é um local que recebe o lixo assim do jeito que está recebendo aqui. O lixo é jogado diretamente no solo, os catadores fazem qualquer tipo de atividade lá sem nenhum tipo de monitoramento, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de EPI. O chorume infiltra no solo sem nenhum tipo de tratamento. Não há um controle do que é descartado naquele local. Então isso é um lixão. Um aterro sanitário é um local onde, para você colocar o resíduo, você tem que ter uma manta de proteção. Antes de colocar essa manta de proteção, o solo é avaliado, ele é compactado, tem todo um critério de proteção. E antes de se instalar um aterro, existe um estudo de impacto ambiental, que é um estudo que é feito por diversos profissionais que avaliam todas as condições ambientais daquela área. Então, assim, uma área destinada para um aterro sanitário, ela não pode ser uma área sem estudos preliminares. A gente acompanhou o lixão agora há pouco. A gente identificou a questão do povoamento, que ele já faz ali limite com o lixão. Isso também é prejudicial, então isso seria o que? A maior necessidade da remoção daquele espaço onde é depositado o lixo para um outro local? Logicamente que um local bem adequado, depois de muito estudo, logicamente. Tecnicamente, avaliando pelo cenário de Codó, porque eu estive no local, né? E também vai ser uma das cidades no qual a nossa empresa vai estar monitorando o lixão, né, através dos catadores. Então, o que acontece? Residências não podem ficar próximo de áreas de aterro. Por que não pode, Márcia? A gente não tem isso explicitamente numa legislação, mas a gente tem esse parâmetros em normas, no qual nós usamos para poder dimensionar aterro, fazer os projetos de aterro. Então, o que acontece? População próximo de aterro, quais são os principais problemas? É um local de grande fluxo de veículo. É um local que no período da seca é impossível você manter o controle de 100% dos particulados, ou seja, a poeira que ali é emitida diariamente por causa do trânsito de veículo. Então uma população próxima de uma região dessa vai ter altos índices de problemas respiratórios. Uma outra situação, período de chuva. A cobertura do resíduo, quem opera aterro sanitário sabe que operar aterro sanitário em período de chuva é um cenário assim desafiador. Então, a cobertura do resíduo, que é para ocorrer diariamente, que é através dessa cobertura que a gente não tem tanta mosca, que a gente não tem rato, que a gente não tem tanto urubu, tanta garça, ela não acontece. Então, você tem uma proliferação de vetores. População próxima de proliferação de vetores é doença. Então, assim, nós passamos também por uma situação, um aterro mal operado ou um lixão, o índice e a probabilidade de se ter uma contaminação, ela é evidente. Ou seja, Márcia, vira uma questão de saúde pública. Vira uma questão de saúde pública. Então, tem que se observar. Por isso que quando nós vamos orientar projetos e escolhas de área para seleção de aterro, a gente faz toda essa análise da questão da onde vai ficar localizado, tem expansão urbana, não tem, qual que é a visão do poder público para aquele local. Para projetar isso, e detalhe, a gente não projeta para o hoje, a gente projeta para o futuro. Então, a gente tem que entender que as nossas escolhas hoje, elas vão refletir, não é só daqui a 10 anos, gente, é 20, 30 anos, vai impactar toda uma geração aí. Aqui em Codó, por exemplo, você deve ter visto como é que esse lixo chega até aquele local. Ou seja, esses veículos, da forma que ele é transportado, isso dá para ser melhorado? Já é a forma mais adequada? Como é que funciona essa questão? Olha, tecnicamente, até mesmo aqui, eu andando pela cidade, eu visualizei, o transporte adotado por caçamba, ele já é uma prática que ele não é praticado a nível nacional. A gente sabe aí que uma das prioridades dentro da área de gestão de resíduos e de gerenciamento é a segurança dos colaboradores que ali estão trabalhando. Nós temos pessoas trabalhando diariamente com esse serviço. Então, o mínimo que a gente deve garantir é a segurança da prestação desse serviço e a segurança dele. Então, você imagina aí a dificuldade. Você pegando um saco de lixo de 2 quilos, vamos dizer, porque o saco não pesa 2 quilos, gente, pesa mais. Jogando para cima de uma caçamba, que está numa altura de 1,80, 2 mais ou menos. Eu sou baixinha, então não vai servir como parâmetro, sabe? Mas você imagina a dificuldade de você fazer esse movimento. Como não vai estar você ao final do dia?
Então, se você olhar por parte da segurança do trabalhador, do colaborador da coleta, você já não está cumprindo com a primeira regra, que é garantir a segurança dele. Então, essa prática de transporte com caçamba, ela é algo que é para ser eliminado. Ainda existe essa prática, por uma, eu vou usar o termo omissão, né, da responsabilidade com o colaborador diretamente. Márcia, outro problema que nós temos aqui, a gente até acompanhou, é o descarte desse lixo na área urbana mesmo. A gente viu alguns pontos aqui na cidade de Codó, dentro da cidade, onde as pessoas acabam descartando esse lixo e na maioria das vezes é demorado ou então às vezes nem é recolhido pelo município. Ou como é que você analisa essa questão? O que dá para ser melhorado? O que dá para ser mudado em relação a isso? É um local que o poder público ele precisa avaliar, primeiro, como ele está prestando o serviço. Segundo, como ele está lidando com a população diante disso e chamar a população para participar do processo. Por quê? Porque a primeira pessoa a ser impactada, gente, é o cidadão. Um descarte inadequado de resíduos naquele local, por exemplo, atrai vetores. Pode ter algum tipo de resíduo que vai contaminar o ambiente ali, que vai contaminar o solo, que vai contaminar a água, entendeu? Então, assim, é uma série de problemas que uma ação, uma falta de ação, ou por parte do cidadão, ou por parte do poder público, impactam em vidas. Além disso que, uma vez que o poder público disponibiliza o serviço com certa regularidade e a população não colabora com esse processo, ela está aumentando um custo com uma limpeza que é desnecessária e um custo que nós mesmos pagamos. A gente tem que entender que o dinheiro que gira no poder público é o nosso dinheiro. Então, todas as vezes que a gente fizer uma boa prática, a gente não está fazendo para o prefeito, a gente está fazendo por nós. Você esteve hoje visitando uma fábrica de reciclagem, ou seja, parte daquela matéria-prima que chega lá são resíduos que são retirados do lixão daqui. Parte não, na verdade, a totalidade, né, é retirado do lixão daqui. Qual que é o principal problema da reciclagem? A ausência de catador fazendo a triagem em alguns locais e a ausência de locais para comprar e beneficiar esse material. Codó tem as duas coisas. Além disso, quando uma fábrica de reciclagem como essa atua no mercado, ela gera economia, ela gera emprego, né? Ela subsidia os catadores, porque ela é quem compra o material deles, porque se ela não existisse, quem que iria comprar? A gente monitora alguns lixões e a gente conversa muito com os catadores. Então, tem certo tipo de material que eu sei que tem venda no mercado. Eu falo assim, por que vocês não estão separando esse material? Dona Márcia, não tem comprador. Então, quando a gente tem numa mesma cidade pessoas, empresas, fábricas, que aqui a gente já tem o processo de fabricação, que compra e já processa o material. Então, assim, todo o benefício, até fiscal, está ficando para o próprio município. Então, isso é um ganho. E ali é uma grande estrutura, pelo que a gente viu, É uma grande estrutura, e a gente observa que ela contempla todo o processo, desde a limpeza, da lavada do material ao beneficiamento do produto. Porque hoje, a nível nacional, nós temos esses processos mais separados. Às vezes a gente tem quem produz só sacola, às vezes a gente tem quem produz só embalagem, mas precisa do produto pronto, né? Do material pronto para eles envasar e transformar na embalagem ou em sacola. Então, no caso daqui, entra a matéria-prima, que é do jeito que sai do lixão, passa por todo o processo. E quando ela sai lá na ponta, ela já saiu sacola ou ela já vira uma embalagem. Então, a gente tem o ciclo completo. Então, a gente tem o processo completo. E aí, isso faz com que a gente tenha economia de água, a gente tenha economia de energia, a gente tenha economia de extração de matéria-prima, a gente tem a valorização social dos catadores que ali estão separando o material e estão tendo para quem vender, entendeu? E a gente tem o benefício de gerar economia local, com base nas próprias atividades produzidas e no próprio lixo que é gerado na cidade. E eu queria que a gente finalizasse aqui, você mandasse uma mensagem para os codoenses. A gente já está aqui no último mês do ano, né, 2023, que você pudesse dar uma mensagem aí para os codoenses. E a mensagem para o cidadão é que comece a avaliar o que ele está fazendo com o resíduo e comece a valorizar o trabalho daquelas pessoas que estão ali naquela área do lixão, que são condições que nem todo cidadão se presta a estar ali,
né? Não são condições favoráveis para você desempenhar um trabalho digno, mas são pessoas muito dignas e que merecem, nesse momento, ter essa atenção e essa colaboração da população. Então, que comece a separar o seu resíduo, que procure o poder público, que procure empresários que tenham qualquer iniciativa na área de reciclagem, para que esse material ele chegue cada vez mais para os catadores, sem precisar eles estarem tirando daquelas condições que eles estão lá na área do lixão. Ok, Márcia, muito obrigado. Portanto, conversei com a engenheira ambiental, Márcia Nayane, falando sobre essa questão do meio ambiente, obviamente do lixão, né? Onde ela esteve aqui na cidade de Codó, onde está realizando essa pesquisa.